lá. Mais de 13 milhões de diagnósticos novos por ano. 40 a 50% das pessoas que, infelizmente, apresentam essa doença vão a óbito. Estou falando do câncer, que é a segunda causa de mortalidade no mundo e não é diferente no Brasil. A primeira causa são as doenças cardiovasculares. E por que será que o câncer ainda, com todo tipo de tratamento, infelizmente, leva à morte muitas pessoas? Isso se deve ao diagnóstico precoce. Tem que se fazer o diagnóstico precoce para evitar que essa doença faça com que as pessoas muitas vezes vão embora muito cedo. E quais serão os fatores de risco dessa doença? Será que a genética, a hereditariedade, ela é realmente pesada nesse sentido? Somente 10% dos cânceres são, vamos dizer, ligados à hereditariedade. A maioria podem ser modificados. Por exemplo, evitar o tabagismo, o excesso de álcool, as doenças, por exemplo, laborais de alguns tipos de produtos em que as pessoas trabalham, exemplo, o amianto, a sílica. Também podemos falar das doenças sexualmente transmissíveis, como por exemplo o HPV, que pode levar ao câncer de colo de útero e o câncer de pênis. Então, pode-se modificar essa história. A obesidade, que é uma das causas também que leva ao aumento do número de câncer. Qual será o câncer mais prevalente na mulher e no homem? Tudo isso você vai acompanhar conosco hoje aqui no Saúde em Seu Lar. Convido a você a não perder esse programa. Volto em um minutinho. Estamos de volta com o programa Saúde em Seu Lar e hoje falando dessa doença que infelizmente ainda leva muitas pessoas à morte. E por que será, né? Então vamos conversar com o especialista oncologista clínico, Dr. Carlos Eduardo Ferreira, que veio aqui conversar conosco sobre câncer. Dr. Carlos, muito obrigado pela sua presença, viu? Primeira vez que vem aqui no programa, muito obrigada. E eu já gostaria de começar com a seguinte pergunta. Você viu que aqui no editorial eu disse que as pessoas ainda morrem muito por câncer, né? E por quê? Então vamos começar por aí. Por que que as pessoas morrem muito por câncer ainda? Regina, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Prazer. É uma honra muito grande estar aqui no seu programa e um privilégio poder conversar com os telespectadores sobre essa doença de suma importância hoje no dia a dia. O câncer, a gente sabe hoje que ele é a segunda principal causa de morte no mundo, né, segundo a Organização Mundial de Saúde, perdendo apenas para as doenças, né, cardiovasculares, né, que são os infartos e acidentes vasculares cerebrais e as suas consequências. Mas a morte por neoplasia tem crescido assustadoramente a cada ano, por um número maior de diagnósticos, e a previsão é que em 2030, ou um pouco mais que isso, as doenças neoplásicas ultrapassem as doenças cardiovasculares como a principal causa de morte. Tá, mas qual que é a explicação porque assim, nós sabemos que existe um tratamento, muitos tipos de tratamento, químio, rádio, hormonais, enfim, cirurgias, dependendo. Por que que ainda as pessoas morrem por ela? Isso aí procuram tardiamente? A questão do diagnóstico sendo feito no início realmente é a grande, vamos dizer, seria a grande situação que salvasse as pessoas, que salve as pessoas? Exatamente, Regina. A gente sabe que hoje, infelizmente, em torno de 40% das pessoas ainda recebem um diagnóstico de câncer de forma tardia da doença. Tá. E isso tem uma consequência muito grande, porque embora a gente trabalhe muito com as campanhas de prevenção, né, sobre a prevenção do câncer de mama, através das mamografias, câncer de próstata através do exame de PSA e
do toque retal anual a partir dos 50 anos, mais o câncer de colo uterino com a prevenção que são cânceres ainda com grande incidência e grande mortalidade no nosso meio, em especial. Então, isso ainda tem um impacto muito importante. A gente sabe que a maior parte dos cânceres, se são diagnosticados de forma precoce, eles vão ter aí próximo dos 100% de cura. Então, o grande fator prognóstico que a gente diz, para qualquer tipo de câncer, de uma forma geral, significa diagnóstico precoce. Então, quanto mais o estágio inicial da doença ela for descoberta, mais simples, mais fácil é o tratamento e com melhores resultados. O Carlos, mas nós sabemos, a gente observa, e você com certeza tem toda a experiência para falar nisso, tem determinados tipos de câncer, por exemplo, câncer de mama, nós podemos fazer um diagnóstico mais precoce, o câncer de próstata, mas tem alguns tipos de câncer que eles vêm de uma forma tão violenta que mesmo que a pessoa, quando ele dá um sintoma, já está numa fase difícil de tratamento, né? Tem alguns tipos muito agressivos, né? Existem alguns cânceres especiais, por exemplo, um câncer cerebral, por exemplo. Tá. É um câncer difícil de ser diagnosticado, não existe exame de rastreamento para isso. E às vezes ele até acontece de ter um diagnóstico precoce, porque como o cérebro é uma estrutura pequena, num local fechado, que é a nossa calota craniana, quando qualquer coisa cresce e exerce uma pressão ali dentro, a pessoa começa a ter sintoma. Sim. Então, às vezes até consegue precocemente, mas é difícil. Alguns outros tipos de cânceres, por exemplo, câncer do aparelho gastrointestinal, às vezes esses cânceres eles crescem de forma silenciosa, a pessoa não tem sintoma, e às vezes quando aparece o sintoma já está de forma tardia. O que às vezes a gente recomenda, as pessoas que fazem o seu controle de saúde anual com o seu clínico, é que ele seja examinado, que seja pedido exames de rotina, e com isso a gente consegue diminuir um pouco o impacto dessa situação, em que as pessoas às vezes têm essas doenças silenciosas. E tem algumas situações que realmente a gente não consegue evitar. Bem, em relação à incidência no mundo, atualmente, a estatística, e no Brasil, como é que está a incidência? Bom, a gente hoje, o número de casos novos de câncer no mundo, ele aumenta, né? Se a gente pegar em termos de todos os países, a gente, de uma forma geral, é em torno de 20 milhões de mortes por ano. Mortes. Tá. E passa dos 300 milhões de diagnósticos. Às vezes, quando a gente faz essa estatística, a gente exclui, por exemplo, os cânceres de pele não melanoma, que são cânceres relacionados nos países tropicais e tudo, que tem uma incidência muito alta e às vezes a gente não coloca nessa estatística de... O melanoma sim, né? Melanoma sim. Tá. Bom, então isso aumenta, você tem os dois principais tipos de câncer no Brasil, por exemplo, na mulher, o câncer de mama, que eu ia te perguntar, que é responsável pela principal causa de morte entre câncer, são em torno de 60 mil casos novos diagnosticados por ano, com em torno de 13 mil mortes em mulheres brasileiras todo ano por causa do câncer de mama. E ainda estima-se que esse número seja muito subestimado, muito aquém da realidade. Aquém da realidade, porque a gente sabe que existem regiões no nosso país que ainda essa aceitação de se fazer a mamografia todo ano, fazer seu controle, ainda é de difícil acesso para muita gente. E no homem, o câncer de próstata, naturalmente, que o câncer de próstata já é uma neoplasia associada ao envelhecimento, né? E a gente sabe que quanto mais as pessoas estão vivendo hoje, maior a incidência de doenças crônicas e o câncer já está se enquadrando nessa característica. Sim. Né? Nesse grupo de doenças. Então, assim, só para que as pessoas esclareçam bem, um senhor de, sei lá, 88, 90 anos, a chance dele ter câncer de próstata é altíssima? É próximo de 100%. Próximo de 100%. A gente diz o seguinte, se todo homem vivesse até 120 anos, 100% deles teriam câncer de próstata.
Porém, como a maioria dos casos de câncer de próstata é uma doença extremamente indolente, uma doença que cresce lentamente, e muitas vezes nem a pessoa vai falecer de outras causas e nem vai saber que tinha, então a gente vê que isso às vezes até acaba sendo subestimado também. E a gente tem hoje diagnosticado em torno de 70 mil homens no Brasil por ano. Nossa. Em torno de acima de 10 mil mortes por essa doença também. Por essa doença. Bem, a questão dos fatores de risco, eu acho que aí entra numa questão, antes de perguntar dos fatores de risco, qual é o segundo câncer mais prevalente na mulher e o segundo câncer mais prevalente no homem? É o intestino da mulher, não? Na mulher é o câncer de intestino, ainda é a neoplasia que entra em segundo lugar. O câncer de colo de útero, graças a Deus, desceu um pouco nessa estatística aí. Hoje é em torno do sexto câncer mais prevalente. Mas em segundo lugar, os cânceres gastrointestinal, em especial o câncer de cólon, né, que é o intestino grosso, na mulher ocupa a segunda posição. Isso, tá. Já aproveitando o gancho dessa resposta, a gente está associado muito aos fatores de risco da vida moderna hoje, né? As comidas com fast foods, obesidade, sedentarismo, né? O uso de muito alimento processado, com muito conservante, tudo isso altera muito a nossa flora intestinal e faz com que ocorra uma grande mudança ali na nossa mucosa, né? Que é a parte de dentro do intestino e, consequentemente, aparecendo as doenças. No homem, por um outro lado, a segunda neoplasia mais prevalente ainda e que mais mata ainda é o câncer de pulmão. Infelizmente, né, que ainda o hábito de tabagismo ainda é muito alto no nosso meio. Aumentou também nas mulheres, né? Apesar que já vem diminuindo de novo, né? Houve um momento aí em que praticamente as mulheres se igualaram ao homem, né? Com esse hábito, infelizmente, muito ruim. A proibição de publicidade, que era o grande foco da indústria tabágica, né? E principalmente agora com essas leis que restringem. Então, de alguma forma, isso tem ajudado bastante, mas, ainda assim, o câncer de pulmão ainda tem uma incidência e mortalidade muito alta no nosso meio. Doutor Carlos, nós vamos ter que ir para um intervalinho aqui. Eu quero convidar você a assistir, continuar assistindo, acompanhando esse programa importante. Vou fazer ainda perguntas importantes aqui para o Dr. Carlos. Lembrar que o programa, todo sábado, 1h15 da tarde, pela TV Alterosa, pelo canal do YouTube Doutora Regina Cioff, ou então Saúde em Seu Lar, você terá acesso a todos os programas. Não saio daí que eu volto em um minutinho. Estamos de volta com o programa Saúde em Seu Lar, hoje falando sobre câncer, né? Atendendo inclusive inúmeros pedidos. Lembrando que no mês de abril, né, nós vivemos o Dia de Combate Mundial ao Câncer, da conscientização da importância da prevenção. Bem, Carlos, a questão do alcoolismo, vamos ainda naquela diretriz dos fatores de risco. O alcoolismo também predispõe ao aumento de câncer, você até citou aí a obesidade, que nós sabemos que também é algo importante. E eu queria que você falasse, além desses tópicos, né, da questão das doenças ocupacionais, radiação e também do amianto, se pudesse falar rapidinho, e a questão genética, né? Bom, então, Regina, começando pelas questões genéticas, que é uma pergunta frequente no dia a dia do consultório, as pessoas às vezes têm muita dificuldade em entender o que é uma questão hereditária e o que não é uma questão hereditária. Exatamente. Né? Tudo que é genético é aquilo que a gente chama de hereditário. De uma forma geral, a gente sabe que apenas 10% de todos os cânceres são realmente associados a fatores hereditários. Então, de cada 10 pessoas que têm um diagnóstico de câncer, apenas uma delas, aquele câncer provavelmente está ligado a um fator hereditário. Sim. A gente sabe que quando as pessoas têm parentes de primeiro grau com diagnóstico de câncer, se tem um parente, se tem dois, se tem três, a chance daquela pessoa também ter câncer, ela aumenta consideravelmente no decorrer da vida.
Existem outras questões que são geneticamente relacionadas, que são algumas doenças hereditárias, que são realmente mais predisponentes a pessoa a ter câncer, algumas síndromes e algumas mutações que a gente já sabe hoje. Por exemplo, no câncer de mama, a gente sabe que existe uma mutação de um gene chamado BRCA1 e BRCA2, que quando presente em uma família, a gente sabe que a chance de uma mulher que teve câncer de mama, a chance da sua irmã, se ela também tem a mutação, aumenta consideravelmente. Então a gente sempre faz essa investigação genética quando a gente tem alguns tipos de cânceres específicos. Certo. Com relação ao alcoolismo, o álcool ele tem uma propriedade própria que ele é absorvido em todas as células do nosso corpo a partir do momento que a gente ingere. Ele passa pelo nosso estômago e intestino, nosso trato gastrointestinal, e é absorvido e cai na nossa circulação. Uma vez o álcool na nossa circulação, ele vai ser absorvido em praticamente todas as células do corpo. Então, essa capacidade que a molécula de álcool tem de penetrar nas células, ela induz uma série de alterações ali no próprio material genético da célula, e aquilo aumenta a predisposição. Então, o álcool ele é um fator de risco para praticamente todos os tipos de cânceres. E a questão da radiação? Da radiação solar nós sabemos da questão da pele, né? Mas e das doenças ocupacionais, tipo pessoas que hoje está abolido, né, a questão do amianto, mas o amianto também causa câncer. Sim, o amianto... Causava, agora, se Deus quiser... O amianto foi durante muito tempo aí um fator, né, junto com a sílica, né, responsável por uma grande leque de doenças ocupacionais do trato respiratório, né, e entre elas um tipo de câncer especial de pulmão chamado mesotelioma. Exato. Né? E esse tipo de doença, quando o indivíduo tinha ali acima de 10, 20 anos de exposição durante seu trabalho, era praticamente 100% de chance que ele ia ter em algum momento da vida dele. Então, depois que as autoridades de saúde foram no mundo inteiro relacionando essas causas, essas medidas ocupacionais se tornaram leis e isso foi cada vez mais abolido. Bem, agora, as pessoas devem ter uma curiosidade, Carlos, de saber como é que se comportam as doenças, o que acontece dentro do nosso organismo, em termos de multiplicação celular, que nós podemos dizer, essa célula é cancerígena, assim, de uma maneira mais, para as pessoas entenderem, mais fácil. De certa forma, Regina, o que acontece, que eu sempre digo para os pacientes no consultório, para que eles entendam, é que alguns grupos de células do nosso corpo, eles perdem o controle e começam a crescer desordenadamente. Né? Então, assim, quando a gente fala de um tumor é um grupo de célula com crescimento desordenado que o nosso corpo perde a capacidade de autocontrole sobre elas. Sim. Dentro de cada uma dessas células, o que acontece ali? Esses fatores de risco que a gente citou, as substâncias que vem da queima do tabaco, né, do alcatrão, né, que está lá. Hoje, né, só é um número interessante, às vezes as pessoas não sabem, mas já foram isoladas do cigarro em torno de 4.700 substâncias que são potencialmente causadoras de danos à nossa saúde. Um deles é o câncer. Cigarro, o fumo é uma coisa terrível. Então, mais a radiação, mais os fatores genéticos, na realidade, o que acontece é um descontrole, um desarranjo no nosso DNA daquela célula, e esse DNA, ele perde a capacidade de se duplicar de forma igual ele fazia. Ordenada. Então, no nosso corpo tem célula morrendo e célula nascendo o tempo todo. E essa substituição de célula, ela é feita através da multiplicação do nosso DNA, do nosso material genético. Quando o nosso corpo perde a capacidade de coordenar isso, essas células que perderam a capacidade, ela assume uma propriedade autônoma de se autoduplicar de forma desordenada, e isso gera ali o que a gente chama de tumor e mais para frente, né, uma célula cancerosa.
Bom, já que você falou a palavra tumor, vamos deixar bem claro aqui a diferença, porque muitas pessoas falam tumor, já pensa em câncer, mas nós temos tumores que são benignos. Então, eu queria que você já fizesse rapidamente a diferenciação para elas, para as pessoas. Isso é muito importante as pessoas entenderem, porque existe sim aquela diferença entre o que a gente chama de tumor maligno e tumor benigno. Sim. Né? Tumor é qualquer protuberância que a gente tem no organismo. Né? Um cisto é um tumorzinho. Um cisto é um tumor, uma verruga é um tumor. Né? A diferença é, se aquele tumor tem um comportamento agressivo, eu chamo ele de câncer ou tumor maligno, ou se aquele tumor tem um comportamento benigno. O que quer dizer comportamento benigno? Significa que ele nasceu ali e não vai causar nada além daquele tumor que a gente está vendo. Quando é um câncer, a gente sabe que ele espalha, ele ganha corrente sanguínea, vai se alojar em outros lugares, dando o que a gente chama de metástases, que são quando um câncer origina num órgão e vai se alojar num outro órgão. A gente chama isso de metástase e isso é uma capacidade que os tumores malignos têm de multiplicar no nosso organismo. Já os benignos jamais vão se multiplicar. Isso. Então aí você já até explicou essa diferença no caso do tumor maligno, do câncer, né? In situ, né? Invasivo. A pessoa estava localizado, não é isso? Que é quando você realmente consegue fazer o diagnóstico mais precoce, não é, Carlos? É exatamente isso que a gente deu início à nossa conversa. O tumor localizado é aquele tumor que está no estágio inicial da doença e ele está apenas no órgão onde ele se originou, que é o grande objetivo nosso de poder fazer todos os diagnósticos nessa fase, e aí a maioria das pessoas ficariam sim curadas dessa doença. Tá. E aí quando já invade, vai na corrente sanguínea... Aí são estágios de doença mais avançados, os tratamentos têm que ser mais agressivos, às vezes quimioterapias prolongadas, grandes cirurgias. Então o tratamento fica muito mais, muito mais difícil para aquela pessoa. Tá. Bom, em relação... eu queria que você... deixasse claro aqui no finalzinho, nós estamos no finalzinho do programa, mas acho que deu para as pessoas terem uma ideia do que é o câncer, que atinge mais homens, mulheres. Não entramos aqui na questão do câncer infantil, né? Que é um outro tópico, vamos dizer assim. O que as pessoas... eu queria que você deixasse muito claro aqui o quanto o diagnóstico precoce, quantas pessoas se cuidarem, impacta na resposta ao tratamento, e evitar cirurgias mutiladoras e tudo, para que a gente deixe essa mensagem final aqui, Carlos. Eu acho que a grande mensagem para cada um de nós, quando estamos falando de câncer, significa cuidado, né? A gente ter cuidado com a gente mesmo e cuidado com a gente que está próximo, né? Às vezes o marido cobrar da esposa se ela já fez a mamografia dela, se ela já fez o Papa Nicolau, preventivo de colo de útero, a esposa cobrar do marido, se ele já fez o controle de próstata dele, se assim ele tiver na idade correta. Acabar com os tabus do tal do toque. Acabar com os grandes tabus e as pessoas trabalhar principalmente em cima dos fatores de riscos que são dependentes da gente. Por exemplo, todos nós sabemos que o cigarro é um grande fator de risco e que impacta sim na vida das pessoas e é um fator de risco perfeitamente controlável. Né? Sim. Ou você fuma ou você deixa de fumar e melhora a sua qualidade de vida. Exato. Né? E existem maneiras e formas das pessoas serem ajudadas para isso. A questão da obesidade, né, Carlos? Obesidade, sedentarismo, alimentos em fast foods, alimentos processados, alimentos embutidos. Tudo isso, eu sempre falo para os meus pacientes, olha, toda vez que você for no supermercado, pega um produto embalado e olha a validade dele. A gente não pode achar normal a gente pegar um produto fresco numa feira e ele gasta poucos dias para se perder. Sim. Quando você vai no supermercado, às vezes aquele mesmo produto que está dentro de um vasilhame, ele dura 3 anos numa temperatura ambiente. O médico não é aquele profissional que a gente relaciona apenas doença. A gente tem que relacionar saúde. Então, os cuidados preventivos são tão importantes quanto os cuidados curativos e assim a gente vai se amando e se cuidando. Tá? Eu agradeço, Regina. Eu que agradeço, viu? Muito obrigado a todos aí. Vou te convidar mais vezes.
Muito obrigado, estarei sempre à disposição. Tá, muito obrigada aí pelo seu carinho. A você, quero agradecer muito a audiência e o carinho que estamos sendo recebidos aí nos lares de milhares de pessoas. Muito obrigada, até a próxima semana, claro, se assim ele permitir. Até lá. Saúde em seu lar. Oferecimento Clinoftalmo Laser. Liberdade para seus olhos.